1h08, bora lá para Brasília conversar com a nossa reportagem, que tem mais informações sobre o segundo dia do julgamento do Núcleo 1, o chamado Núcleo Crucial da trama golpista, que está na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A apresentação das defesas dos 8 réus começou ontem e foi encerrada hoje. Ia sobrar, né? Faltar, na verdade, tempo e sobrar a fala de um advogado para a semana que vem. Mas os ministros decidiram esticar um pouco, atrasar o almoço, esticar a sessão para encerrar a fala de todos os advogados ainda nessa quarta-feira. O que de fato aconteceu, né, Felipe Campbell? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Acabou durando um pouquinho mais do que o previsto, né, a reunião hoje, para não deixar faltando só uma defesa a falar e na semana que vem ter que retomar essa etapa. Eles preferiram esticar um pouquinho. Todos falaram, né? Então, a defesa de Augusto Heleno, do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e também Walter Braga Neto teve sua defesa também realizada hoje. Acabou agora há pouco, os advogados estavam ainda por aqui do lado de fora do Supremo Tribunal Federal conversando com a imprensa. O César Vilardi, que é o advogado de Jair Bolsonaro, conversou rapidamente com a imprensa, reforçou alguns pontos que falou na defesa no Supremo sobre críticas ao Mauro Cid e à sua delação e também alguns pontos da denúncia da PGR, e o trompetista acabou de passar por aqui agora há pouco também, costuma aparecer às vezes nesses momentos em que Bolsonaro está nos holofotes, ele apareceu agora há pouco por aqui, e o advogado Matheus Milanês, que defende o general Augusto Heleno, ele, na sua defesa, questionou a validade das provas coletadas pela acusação, porque, segundo ele, não houve tempo suficiente para que as defesas avaliassem todos os materiais devido ao tamanho dos arquivos disponibilizados e os nomes atribuídos a eles. Milanês ainda criticou a atuação do relator Alexandre de Moraes como investigador na ação. Uma das testemunhas arroladas, o senhor Valdo Manuel de Oliveira Aires, foi indagado pelo ministro relator a respeito de uma publicação dele nas redes sociais que não consta dos autos. Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público que não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisitor? O juiz é o imparcial, o juiz é o afastado da causa. Por que o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha? Não que o ponto não seja relevante, pode às vezes ser irrelevante, mas quem tem a iniciativa probatória, a quem compete o ônus da prova? Ao Ministério Público. E aqui eu trago uma citação bem curiosa, em que fala que é de Ferrajoli a lição de que no sistema acusatório, diante da rígida separação de papéis entre sujeitos processuais, que esse é o ponto característico, não é possível que o juiz assuma a iniciativa da prova, do mesmo modo que o acusador não pode exercer a função de julgar. E aqui eu trago ainda uma outra lição do professor Auli Lopes Júnior, em que ele fala é da essência do sistema acusatório a aglutinação de funções na mão do juiz. Não existe imparcialidade, pois uma mesma pessoa busca a prova e decide a partir da prova que ele mesmo produziu. A defesa de Augusto Heleno sustentou que o general tinha se afastado de Jair Bolsonaro na época em que o suposto plano foi elaborado. Heleno foi uma figura de destaque. O general Heleno foi uma figura política importante, tanto para a eleição quanto para o governo. Mas este afastamento é comprovado. Este afastamento da cúpula decisória. E por mais que tente o Ministério Público falar, mas a cessação não foi completa. Mas é óbvio, se a cessação fosse completa, ele teria saído do governo. Tanto que ele continuou no GSI, exercendo as funções do GSI. Como bem dito aqui pelo próprio chefe da segurança presidencial, o diretor da segurança presidencial, ele perdeu influência. Então, com as mais forçosas vênias, mas está, claro, comprovado, a rodo, já diriam na minha terra, esse afastamento. Em seguida, foi a vez da defesa de Jair Bolsonaro fazer a sustentação oral no julgamento. O advogado Celso Vilardi disse que Mauro Cid não é confiável e ressaltou que não há provas de ligação do ex-presidente com a suposta trama golpista. Foi achada uma minuta do punhal verde e amarelo, uma minuta, planilha de uma operação luneta, e como todos nós sabemos, o trágico episódio de 8 de janeiro. E o presidente, a quem eu estou representando, foi dragado para estes fatos. Presidente, eu vou demonstrar cuidadosamente
tratando da questão da minuta, ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. E não há uma única prova. Eu vejo aqui os advogados trazendo, olha, esse papel, essa minuta, essa questão, esse depoimento, não há uma única prova que atrele o presidente a punhal verde e amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Aliás, nem o delator, que eu sustento que mentiu contra o presidente da República, nem ele chegou a dizer participação em punhal, em luneta, em copa, em 8 de janeiro. Nem o delator, não há uma única prova. E como eu vou salientar aqui, com todo respeito, e, senhor presidente, eu advogo aqui há muito tempo, eu vou fazer críticas que um advogado tem que fazer, mas sempre com respeito. Mas eu vou comprovar que a denúncia proposta sobre o crime do contraditório, o Ministério Público sequer fez prova sobre o crime do contraditório a respeito desses fatos. Não há prova. Bom, o advogado de Bolsonaro também citou outros julgamentos no Supremo e, assim como a defesa de Augusto Heleno, disse que não teve acesso a todas as provas da ação e o advogado de Bolsonaro afirmou que, por causa disso, não conseguiu conhecer a íntegra do processo. Nós não tivemos acesso à prova e muito menos prazo suficiente. Por isso que o professor Badaró, quando fez um parecer a nosso pedido, ele trata, na verdade, que não houve paridade de armas. Nós não tivemos o tempo que o Ministério Público e a Polícia Federal tiveram. E nós não tivemos acesso à prova durante a instrução. Eu quero dizer a Vossas Excelências, com 34 anos, é a primeira vez que eu venho à tribuna com toda a humildade para dizer o seguinte: eu não conheço a íntegra desse processo. Eu não conheço. O conjunto da prova, eu não conheço. São bilhões de documentos. Numa instrução de menos de 15 dias, seguida de interrogatório. A instrução começou em maio, nós estamos em setembro. 15 dias de prazo para o Ministério Público, 15 dias de prazo para a defesa. Não conheço. Celso Vilardi ainda disse que a legislação brasileira não trata de atos preparatórios de golpe. Portanto, na visão do advogado de Jair Bolsonaro, não há como punir o ex-presidente. Também se manifestaram a defesa do general Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e vice na chapa de Bolsonaro em 2022, e também a defesa de Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. A próxima etapa são os votos dos ministros na sessão que vai ser realizada na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, quando o relator Alexandre de Moraes será o primeiro a votar, seguido por Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. De volta ao estúdio. Tá certo. Bom, a gente volta a se falar um pouco mais tarde, então, o Felipe Campbell, da Rádio Bandeirantes Brasília. Encerrado esse processo de hoje, né, a etapa de hoje do julgamento, ele vai correndo para o Congresso porque tem informações também sobre o que está rolando no Senado, na Câmara, e a oposição tentando costurar ali um acordo para colocar em votação o projeto de anistia. A gente volta a se falar mais tarde, Campbell. Vai lá, bom almoço, até mais tarde. Combinado, obrigado.